Essa é a minha própria experiência sobre Cristo, justiça nossa. Há vários meses, quando o pastor Allen esteve aqui e tivemos uma reunião, ele sugeriu que eu falasse sobre o assunto. Eu achei apropriado quando abordamos tópicos relacionados a Cristo, justiça nossa. Assim como muitos outros que se filiam à Igreja Adventista e têm uma experiência de conversão, eu não sabia que era um legalista. Eu não sei como é possível perceber isso quando se é novo na igreja. Como um amigo me disse, você tem que me trazer para a igreja com alguns estudos bíblicos e responder as minhas perguntas. E ele disse, eu não enxergava nada além de um legalista, porque todos nós víamos em você um legalista. Você não podia ensinar algo que não soubéssemos. E ele só me disse isso recentemente. E eu só descobri que isso era verdade muito tempo depois. Se você lesse o livro Lento Demais para Sair, de Marjorie Louise Lloyd, descobrirá que pode passar por Cristo nossa justiça 1000 vezes e nunca compreendê-la de fato. Você pode presumir que, por ter um entendimento de uma doutrina chamada Cristo Justiça Nossa, você entende do que se trata, mas não entende. Não estou tentando levantar suspeitas. Você sabe quando entende e quando tem perguntas, não. E isso é certo. Eu posso afirmar isso sem qualquer dúvida. Se você tem dúvidas ou perguntas a respeito, é porque não entende. E isso fez parte da minha experiência. Eu nem sabia a diferença entre Cristo, nossa justiça e legalismo. Eu não fazia ideia de que havia alguma diferença. Eu, como Paulo diz, confiava em minha carne. Eu presumi que pudesse fazer tudo o que Deus me pedisse. Essa era a minha suposição. Deixe-me contar a vocês. É incrível como podemos nos enganar tão facilmente. Eu achava que podia fazer tudo o que o Senhor quisesse, e embora tivesse alguns hábitos evidentes que não desapareceram por muito tempo, mesmo depois da minha experiência de conversão, eu ainda pensava assim. Agora, o Senhor me tirou e me deu uma grande vitória sobre um pecado, mas ainda assim voltei a achar que eu estava fazendo tudo certo, sabe? Como adventistas do sétimo dia, quando aprendemos sobre a lei e a verdade, como a chamamos, começamos a praticar algumas das nossas doutrinas e algumas das nossas reformas. Imediatamente assumimos que estamos fazendo tudo certo. E assim que fazemos isso, presumimos que nos sentimos seguros, que tudo deve estar bem. Estamos fazendo as coisas certas, os outros não estão. Nós devemos estar certos, os outros não. Não é assim que descobrimos? De forma tão agradável, sabe? Parece que é assim. E continuamos à deriva, com suspeitas de vez em quando de que tudo está bem. Ficamos satisfeitos com a obediência externa, e eu era definitivamente assim. Era um cumpridor de mandamentos e achava que guardar o sábado, sabe, estava tudo bem. Mas, gradualmente, durante um longo período de tempo, meses e até anos, as suspeitas foram levantadas repetidas vezes. Fiquei insatisfeito com a minha experiência. Fui para a faculdade depois de 1 ano como adventista. A propósito, eu não recomendo esse procedimento. É muito chocante, é muito traumático. Tentaram me preparar para milhares de adventistas numa comunidade e eu não estava preparado. Não dá para entender como somos às vezes. E as coisas que você ouve sobre nós quando mora ao nosso lado, como se fossem formigas, sabe? Fazemos coisas que simplesmente não são como os que lemos nos livros de Ellen White ou na Bíblia. E quando vemos essas coisas, nos perguntamos qual a diferença entre adventismo e adventista e por que essa grande contradição. E acreditem, é gritante quando você chega do lado de fora. É atroz, é terrível, é inacreditável. E as histórias que circulam por aí são sobre como derrubar a igreja. Então, em meu 2º ano da faculdade, eu decidi que iria desistir. Não da igreja, da faculdade. Simplesmente não era para mim. Eu estava ficando muito desiludido com o adventismo e também com a minha própria experiência, o que tornava tudo ainda pior. E, felizmente, encontrei alguém que me disse algo sensato e me persuadiu a persistir e aguentar um pouco mais. Mas eu ainda acreditava que poderia fazer tudo o que Deus me pedisse, apesar do fato de ter alguma insatisfação comigo mesmo. E ao longo do tempo, quando cheguei ao ministério, as coisas pioraram ainda mais. Eu descobri que havia coisas pessoais em minha vida que me causavam grande dificuldade. E não obtive vitórias, embora tenha orado sinceramente sobre elas. Encontrei grandes inadequações em minha vida como ministro. Comecei a suspeitar que havia algo errado com minha pregação.
Porque quando as pessoas me cumprimentavam na porta, parecia que estavam cumprimentando um lutador com um troféu depois de ele ter acabado de derrubar outro cara. Não me parecia que aquele era um bom sermão, parecia-me que era uma boa luta, não um bom sermão. E às vezes, como ministro, parece que você só precisa de uma luta por troféus. E realmente queremos. Você ficaria surpreso e talvez causássemos isso porque estamos brigando às vezes verbalmente. Também descobri que, depois de ter sido designado para o espírito de profecia e para a Bíblia e para as aulas por anos e anos e anos, eu considerava o estudo da Bíblia e do espírito de profecia uma tarefa. Alguém tem esse problema? E, portanto, eu comecei a perder o meu amor pela palavra. De verdade. E eu me vi tendo que fazer força para estudar a palavra, o que antes era um prazer. E eu não achava que tinha que me esforçar antes. Assim como muitas coisas progrediram dessa forma ou retrocederam, eu não me senti muito feliz com isso. Quando me aproximei do momento da ordenação, eu tive um grande medo. Na verdade, alguns anos antes desse momento. Quando me lembro de que, ao falhar repetidamente, eu recusei a ordenação. Me lembrei que eu não estava pronto para ser reservado para o santo ministério. Me senti assim muitas vezes, mas nunca expressei isso. Havia muitos problemas pessoais em minha vida e muitos problemas ministeriais que pareciam me desanimar e me diziam repetidamente que algo estava errado. Ninguém de vocês tem esses problemas hoje em dia? Vejam bem, podemos presumir que por fazermos o que é externo tudo está bem. Mas aquelas pequenas insatisfações que se infiltram, aquelas pequenas dúvidas, nos dizem repetidamente que nem tudo está certo. Muitos esperam que, mesmo com essas insatisfações, ainda consigam. Amigos, resolvam isso hoje à noite. Vocês não vão conseguir, não vão. Há uma diferença entre a vida cristã satisfeita, que é real, e a vida cristã insatisfeita, que é real. Há diferença. Uma tremenda diferença. E eu me convenci disso em meu próprio coração, em minha própria insatisfação, minha própria experiência decrépita. Eu sabia que não era assim. Agora, pelo que me lembro, enquanto sofria algumas dessas coisas e tentava descobrir qual caminho seguir no futuro e o que devia fazer com a minha vida e o que o Senhor queria que eu fizesse com ela, eu me convenci por meio do estudo e oração de que uma coisa que eu precisava fazer era começar a pregar o amor de Cristo. Mas tudo que eu conseguia era dizer para as pessoas que elas deveriam fazer isso. Você deve pregar o amor de Cristo, você deve amar Jesus. Mas eu não sabia como fazer para que elas amassem Jesus. Só dizia que elas deviam fazer isso. Pregamos muitos sermões como esses na escola sabatina e muitos discursos para os nossos filhos. Você tem que fazer isso. Deixe-me dizer uma coisa, isso é tão vazio quanto qualquer coisa encontrada nesse mundo. Você tem que fazer isso. Temos que ser capazes de fazer algo para que eles o amem. Não deveríamos? Instigá-los e inspirá-los uma reação que os faça amá-lo. Os sermões devem nos fazer mais do que nos dizer o que devemos fazer. Mas isso era tudo o que eu conseguia. Pensando nisso, lembrei-me de antigas reflexões e por isso eu peguei algumas anotações antigas, eu tenho algumas aqui. Eu preguei sobre como devemos amar Jesus. E as citações a que me referi foram feitas em uma reunião do sindicato. 2 jovens ministros foram convidados a pregar sobre o que deveríamos fazer para o evangelismo no culto das 11 na igreja. E eu escolhi pregar sobre o amor de Jesus pelos pecadores. E eu fiz referências a uma citação de Obreiros Evangélicos, um capítulo maravilhoso chamado Pregando Cristo. E eu usei citações como esta, da página 157. Quando a lei é apresentada como deveria ser, ela revela o amor de Deus. Quando a lei é apresentada como deveria, ela revela o amor de Deus. Mas não é de se admirar que os corações não se fundam, nem mesmo com a verdade, quando ela é apresentada de maneira fria e sem vida. Não é de se admirar que as promessas de Deus sejam abaladas quando ministros e obreiros deixam de apresentar Jesus em sua relação com a lei. E isso continua lá embaixo. Que o mestre da verdade faça saber ao pecador quem Deus realmente é. Um pai que espera com amor ansioso para receber o filho pródigo que está voltando e não lhe fazer acusações de ira, preparando um banquete para receber seu retorno. Ou que todos nós possamos aprender o caminho do Senhor e ganhar almas. Nas páginas 159 e 160, ela diz:
Em todo discurso deve ser feito um apelo fervoroso para que o povo de Deus abandone seus pecados e se volte para Cristo. Na parte inferior da página, meus irmãos, vocês estão lidando com as palavras da vida, estão lidando com mentes que são capazes do mais alto desenvolvimento. Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo ascendeu aos céus, Cristo voltando novamente. Deve suavizar, alegrar e preencher a mente do ministro de tal forma que apresentemos essas verdades ao povo com amor e profunda sinceridade. O ministro se perderá de vista e Jesus se manifestará. Levantem Jesus, vocês que ensinam o povo. Levantem-no em sermões, cânticos e orações, que todos os seus poderes sejam redirecionados para apontar as almas confusas, desnorteadas e perdidas para o Cordeiro de Deus. Levantem-no, o Salvador ressuscitado, e digam a todos os que estão aqui que venham aquele que nos amou e se entregou por nós. Pegaram a ideia? Foi isso que eu citei. Eu os havia lido, eu os estudei várias vezes. Mas, novamente, eu estava apenas dizendo, você tem que fazer isso. Isso é algo que você precisa fazer. E eu tentei fazer isso. Eu orei sobre isso, eu estudei isso e trabalhei nisso. E muitas vezes, preparando um sermão, eu deveria dizer, finalmente cheguei ao ponto em que posso pregar o amor de Cristo aos pecadores. E eu estava muito feliz com isso. No sábado de manhã, quando estava pregando, preguei cerca de 5 ou 10 minutos e bem no meio do sermão eu percebi que não estava conseguindo. Percebi pela reação das pessoas que estava simplesmente morto. E eu tive vontade de fugir, me esconder e parar o sermão ali mesmo. Nem sei quantas vezes tentei pregar o amor de Cristo pelos pecadores e falhei. Por meses, meses, meses e meses. Você gostaria de pregar dessa forma e depois ter que falar com as pessoas na porta? Se você quiser se sentir um hipócrita genuíno e não adulterado, faça isso. Isso só faz com que você esfregue o nariz na sujeira repetidamente quando você sabe que não apresentou Cristo e todo o seu amor às pessoas. Você vai até a porta e eles dizem foi um ótimo sermão e você sabe que foi um fracasso, como dizem as crianças. Não foi nada bom. Não estava lá. Não havia Jesus, não havia amor. Eu lia os sermões dos ministros, ouvi sermões e devo confessar que só ouvi um pregador que conseguiu pregar o amor de Cristo pelos pecadores. E me desculpem, pastores, mas isso foi naquela época. E foi o pastor Richard Sr. Eu o ouvia, lia seus livros e tentava descobrir como ele conseguia pregar o amor de Cristo pelos pecadores, mas eu não conseguia. Aprendi muitas coisas, mas não aprendi como. Eu não aprendi como. Eu sabia que ele conseguia e eu conhecia o meu sermão, que pregavam o amor de Cristo por pecadores, mas de alguma forma eu não conseguia. Foi nessa época que um jovem estagiário do outro lado da cidade, um outro pastor associado da igreja, aproximou-se de mim um dia. E ele tinha em mãos um documento sobre o qual me falou a respeito de Cristo, justiça nossa. Eu tenho a minha cópia comigo. É um pedaço de papel velho, esfarrapado e rasgado, escrito em 1945. É uma tese que o pastor Novel Peace escreveu no antigo seminário em Washington, D.C., em 1945, sobre a justificação pela fé na Igreja Adventista antes de 1900. Este livro, você pode comprar agora, é um desenvolvimento dessa tese. E ele falou comigo, esse jovem, e me deu esse exemplar, e eu o li avidamente esperando encontrar grandes verdades sobre a justificação pela fé e Cristo, justiça nossa, que eu não conhecia. Mas não encontrei muita coisa. Isso não é uma crítica a ele, mas talvez seja uma crítica a mim. Eu li e reli e presumi, isso tudo eu já entendia antes. E é fácil fazer isso, presumir que sabe quando não sabe. E foi o que eu presumi. Quando li o livro, ele me levou a um novo estudo sobre a justificação pela fé e Cristo, nossa justiça, e ao reestudar o assunto, algo começou a se fixar em minha mente e não saiu mais até hoje. Antes dessa época, a propósito, eu era inspirado a cada 6 ou 9 meses a voltar a estudar Cristo, nossa justiça. Alguma coisa na faculdade ou em meu ministério estimulava meu pensamento, e eu começava a suspeitar de que não entendia do que se tratava. Então eu voltei para casa e peguei todos os livros. Eu tinha o livro do pastor Daniel, Cristo, Justiça Nossa, além de outros livros. Eu tinha os testemunhos, os livros do Espírito de Profecia. Eu estudava por horas, às vezes dias. E invariavelmente chegava à conclusão de que isso era o que eu entendia antes de começar a estudar. Eu só confirmava o que já sabia.
E eu parava de estudar e presumia que já sabia, mas sempre aquela pequena suspeita de que talvez eu não soubesse. Quando peguei o artigo do Dr. Peace e comecei a estudar e reestudar o assunto de Cristo, justiça nossa, eu sabia que não estava entendendo. E houve uma coisa que me ajudou a descobrir isso, que eu li e entendi. E está no livro do pastor Daniels, Cristo, Justiça Nossa. Aqui está o meu. Está nas páginas 46 e 47. E é a história de uma reunião na Atlantic Union College em 1889, apenas algumas semanas ou meses após o início do movimento de 1880 e 1888. Providencialmente chegou em minhas mãos uma edição antiga encadernada de Cristo, Justiça Nossa, e eu nem sabia do que se tratava. Nosso pastor estava jogando um monte de livros velhos. Ele me perguntou se eu queria os livros, eu disse claro, e esse era um deles. Eu acho que eu consegui esse livro no primeiro ou segundo mês como adventistas. Eu nem tive o bom senso de lê-lo quando eu recebi originalmente. Quando finalmente o li, eu não entendia o que estava lendo. Nada parecia fazer sentido para mim. Mas eu aprendi uma coisa com esse pequeno livro, quando voltei e estudei-o novamente depois de ler a tese do Dr. Peace. E isso aconteceu num encontro em South Lancaster, Massachusetts. Ela diz, eu nunca vi uma obra de reavivamento ser levada adiante com tanta perfeição. E ainda assim, tão livre de qualquer excitação envolvida. Não houve insistência ou convite. As pessoas não foram chamadas à frente, mas houve uma solene compreensão de que Cristo não veio para chamar os justos, mas os pecadores ou o arrependimento. Os honestos de coração estavam prontos para confessar seus pecados e dar frutos a Deus por meio de arrependimento e da restauração, na medida de suas possibilidades. Parece que respiramos a própria atmosfera do céu. Ellen White escreveu isso depois de estar presente. Anjos estavam de fato pairando ao redor. Na sexta-feira, o serviço social começou às 5 horas e só foi encerrado às 9. Poucas horas, não? Das 5 às 9. Não era um serviço social, era um serviço noturno de vésperas. Eles chamavam de serviço social. Muitos testemunharam que, à medida que as verdades perspicazes foram apresentadas, eles foram condenados à luz da lei como transgressores. Estavam confiando em sua própria justiça. Agora haviam como trapos de imundícias em comparação com a justiça de Cristo, que é aceitável a Deus. Embora não tivessem sido transgressores declarados, eles se viam depravados e degradados de coração. Lembrem dessas palavras. Embora não tivessem sido transgressores declarados, eles se viam depravados e degradados de coração. Eles haviam substituído o Pai Celestial por outros deuses. Eles se esforçaram para se abster do pecado, mas confiaram em sua própria força. Devemos ir a Jesus exatamente como estamos, confessando nossos pecados e lançando nossas almas desamparadas sobre nosso compassivo Redentor. Isso subjuga o orgulho do coração e é uma crucificação do ego. Cristo, Nossa Justiça, páginas 46 e 47. O relato dessa reunião, que agora li em artigos completos da Review and Herald, realmente me surpreendeu. Eu nunca tinha visto um culto como aquele, nem tinha ouvido falar de um, nem lido sobre um. Esse foi o único de que ouvi falar. E por alguma razão eu perguntei a mim mesmo o que eles pregavam que causava esse tipo de reação. O que eles pregavam que eu não prego e eu não sei? O que as pessoas aqui não ouvem, mas ouvem quando outros pregam? O que estimulou esse tipo de reunião? Que tipo de mensagem? Muitos têm se interessado pelos aspectos históricos de Cristo, nossa justiça. Eu não. Eu estava interessado na mensagem. Qual era? E decidi descobrir, pela graça de Deus, o que eles ensinavam que parecia ser tão diferente e geravam resultados tão diferentes. Tudo que eu havia lido até aquele momento parecia ser o que eu sempre acreditei sobre o assunto da justificação pela fé e Cristo, justiça nossa. Agora eu tinha suspeitas fortes e suficientes de que eu não estava entendendo. A propósito, isso é saudável. Quando você não sabe, é bom reconhecer que não sabe, então você procurará o que não sabe. E foi por isso que eu cheguei naquela época. Já fazia uns 3 anos que eu era ministro quando isso aconteceu. E há muitos como eu. Muitos. E foi mais ou menos nessa época, quando eu estava em uma reunião campal, eu ouvi o pastor Taylor Butcher dizer que por muitos anos no ministério ele tinha sido totalmente legalista. Como diz o apóstolo Paulo, o fariseu dos fariseus. Por muitos anos, ele não conhecia nada melhor e não podia fazer nada melhor. E era assim que ele era.
Então eu realmente decidi que, pela graça de Deus, eu aprenderia o que era tudo isso e que, de uma forma ou de outra, eu voltaria e descobriria o que eu não sabia. Pouco tempo depois, fui transferido para outro distrito e lá fiquei de posse de 2 livros e eu trouxe os 2 comigo essa noite. O primeiro, talvez vocês reconheçam, As Boas Novas de Waggoner. Os sermões que ele pregou em 1888 sobre a lei em Gálatas. Essa é uma cópia muito semelhante àquelas. E o segundo livro que encontrei é também do Dr. L.G. Waggoner, como eles o chamavam, O Evangelho da Criação. Eu li ambos os livros com cuidado. Eu sabia o suficiente sobre a história desse movimento para saber que eles eram o coração e a alma do que estava acontecendo. Então comecei a lê-los, e a primeira ajuda que encontrei foi nesse pequeno livro chamado O Evangelho da Criação, que provavelmente a maioria de vocês não sabe que existe, e o meu já está caindo aos pedaços. Mas ao lê-lo, um capítulo me chamou mais a atenção do que todos os outros e pareceu-me extremamente novo para mim naquele momento. Pode não ser novo para você, mas para mim, sim. Páginas 136 a 143, e eu gostaria de passar rapidamente por ele. Já citei algumas dessas escrituras em uma reunião de oração há alguns meses. Todas as escrituras às quais farei referência, eu vou dar os versos a vocês. Faze-os temer, Senhor, para que as nações saibam que são homens. Pensem nisso, disse ele, mas homens. Somente homens, nada mais. Fala sobre o fato de o Senhor Deus ter formado o homem do pó da terra. Citando os Salmos, todos são pó, todos voltam a ser pó novamente. A Bíblia nos diz, e página após páginas ele continua com o mesmo tema. É só porque ele teve humildade suficiente para aceitar a sabedoria que vem de Deus para um homem que está em honra, citando as Escrituras, e entender se não é como os animais que perecem. Porque talvez deveriam ser apenas como os animais que perecem, como acabamos de ver. O homem é feito de pó para que se lembrem de que não é nada em si mesmo, mas também a imagem de Deus para que ele saiba que há infinitas possibilidades diante dele. Associação com o próprio Deus, não tendo mais poder do que o pó sobre o qual anda, mas capaz das maiores coisas por meio do poder e da bondade de Deus. E por estranhos que pareça, as suas capacidades são maiores quando ele é mais sensível à sua fraqueza. Quando sou fraco, então sou forte. Apenas pó, e então grandes possibilidades para o Senhor. E fala do Senhor Deus para o homem do pó da terra. E cita estes outros textos, vê o homem cujo fôlego está nas suas narinas. Onde ele deve ser tido em conta? Pois que é a vossa vida, é um vapor que aparece por pouco tempo e depois desaparece. Outra passagem. Não ponhais a vossa confiança em príncipes, nem em filhos de homem em quem não há socorro. E termina com aquela tão conhecida passagem em Isaías. Clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Toda a nossa justiça são bondades como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Ou seja, a erva murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Isso é preparar os homens para o aparecimento glorioso de Jesus Cristo, nosso Salvador, quando Ele vier recompensar cada um segundo a sua obra. É a total aceitação da mensagem de que o homem não é nada e de que Deus é tudo. Há muitos poucos cristãos que já aceitaram isso. E isso é sem exagero. A melhor preparação que irá nos preparar é a aceitação plena da mensagem de que o homem não é nada e que Deus é tudo. Isso foi uma revelação para mim. Uma revelação fantástica, inacreditável. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. E eu sabia que estava correto. Não me identificava com isso, mas, à luz de tudo que eu tinha estudado sobre Cristo, Justiça Nossa e o manuscrito de Pise e Cristo, Justiça Nossa de Daniels, isso teve um significado muito especial para mim. Isso abriu um aspecto totalmente novo de Cristo, Justiça Nossa, o nada do homem, o tudo do Deus, por assim dizer. Deus é tudo em todos. Não me senti criticado, não me senti tão baixo como um verme, como se poderia dizer. Reconheci que o homem não é nada e que Deus é tudo. Não é apenas uma depreciação do homem, é um reconhecimento dos fatos. Se todas as nossas ações são como trapos de imundícia, o que nós somos? E o que temos? E o que fomos? E isso me fez lembrar da citação dos testemunhos aos ministros. Cristo, Justiça Nossa, colocando a glória do homem no pó e fazendo isso pelo homem, o que ele não pode fazer por si mesmo.
E aquilo estava fazendo isso por mim, colocando a glória do homem no pó. E pela primeira vez na minha vida, eu comecei a reconhecer que eu era incapaz de produzir justiça. O que a Bíblia ensina de muitas maneiras. No entanto, o tempo todo eu achava que podia produzir justiça. E isso era tão novo para mim e tão revolucionário que realmente me estimulou a estudar e pensar muito. E me tornei bastante zeloso. Então, descobri na mesma época, quando visitei as casas dos meus membros, e isso é uma boa coisa para fazer, pastores. É difícil entrar na casa de muitos nessa cidade. Porque, visitando a casa de um casal de idosos, encontrei uma prateleira do mesmo tamanho, cheia de livros sobre Cristo, Justiça Nossa, todos os livros adventistas. Duvido encontrá-los em nossas bibliotecas. Nunca vi uma coleção tão grande desses livros na minha vida. Ela não os venderia por nada, nem seus familiares quando ela falecesse. Mas ela me emprestaria 2 ou 3 de cada vez. E, literalmente, eu absorvi esses livros. Adorei cada minuto com eles. E aquela senhora, a propósito, deu provas na sua vida de que tinha memorizado aqueles livros. Eles literalmente se tornaram parte da sua experiência, mostrando a senhora mais doce que eu já conheci na vida. Depois, visitando outra casa, e lá uma senhora tirou das prateleiras de algum lugar, do sótão, alguns dias antes, algo que seu pai, ministro, tinha colecionado anos antes. Todas as reviews de 1893 a 1895. Encadernadas como um velho livro de recortes, amarradas com um cadarço de sapato. Guardadas em um baú, as traças chegaram até elas. Eu comia as partes da revista, dos periódicos. Eu comia a parte que elas deixaram. Mentalmente. E fiquei feliz por terem deixado algo para mim. Porque os artigos da Review and Herald de 1893 a 95 foram muito importantes para os adventistas. Quando havia cópias inteiras para que se pudesse ler os artigos de Uriah Smith e outros que escreviam sobre o assunto ou se opunham a ele. E isso me ajudou muito, eu fiquei com eles por cerca de 6 meses. Com isso, o Senhor foi bom para mim. Ele literalmente deixou cair muitas coisas no meu colo, e eu fiquei feliz por isso, e muitas coisas me foram dadas como essa ao longo do tempo. E agora fiquei bastante confiante, depois de ler toda essa literatura sobre o assunto, eu entendi o assunto e eu tinha experimentado isso também. E assim, em 1º de setembro de 1956, ganhei coragem e preguei sobre isso pela primeira vez como eu realmente acreditava. Isso foi no Corpus Christi, no Texas, quando eu era pastor na época. Ainda tenho as anotações comigo. Se quiserem saber o que eu tinha para falar, posso dar as 3 ou 4 citações. A que mais me entusiasmou foi a de Cristo, Justiça Nossa, de Daniels. Está na página 28 do livro antigo, do novo eu não sei. Review and Herald, 4 de novembro de 1890. Pela fé, ele, ou seja, o pecador, que tão gravemente injustiçou e ofendeu a Deus, pode levar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor coloca a obediência de seu Filho na conta do pecador. A justiça de Cristo é aceita em vez da falha do homem. Pela fé, o pecador que gravemente injustiçou e ofendeu a Deus, pode trazer a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor coloca a obediência de seu Filho na conta do pecador. A justiça de Cristo é aceita em vez do fracasso do homem. A palavra usada aqui é substituto. E repetidamente diz que Cristo é o nosso substituto e nosso fiador. Temos a justiça substitutiva. Temos a justiça que está no lugar da nossa pecaminosidade. Um substituto tornou-se a minha justiça. Ela ensinou isso uma e outra vez. Aquilo era tão novo para mim que eu mal podia acreditar. Justiça substitutiva parecia impossível para mim. Há muitos hoje que pensam em que creem em Cristo como justiça nossa, mas não creem em Cristo como seu substituto em justiça. Não acreditam nisso. Ainda não encontraram a verdade sobre Cristo, justiça nossa. É preciso ter uma justiça que não seja a nossa, que recebamos de outro, que nos seja dada em lugar das nossas falhas. Você precisa, e eu também. E ela deixou isso bem claro em 1890. Então eu preguei sobre isso. Eu tinha algumas outras citações para acompanhar. O Maior Descristo de Cristo, 86, e esse livro está cheio da justiça de Cristo, por sinal. Deus ofereceu-lhes em seu Filho a perfeita justiça da lei. Deus ofereceu-se a eles
a nós, em seu Filho, a perfeita justiça da lei. Se eles abrissem totalmente o coração para receber a Cristo, então a própria vida de Deus, o seu amor, habitaria neles, transformando-os à sua semelhança, à sua própria semelhança. E assim, através do dom gratuito de Deus, eles possuiriam a justiça que a lei exige. Eu receberia em seu Filho a justiça perfeita. Ao receber Jesus, eu recebo a justiça de Deus em Cristo. Em Parábolas de Jesus, página 223, também há referências. A fim de receber o convite para o banquete do Evangelho, eles devem subordinar seus interesses mundanos ao único propósito de receber Cristo e sua justiça. O mundo deve estar subordinado ao único interesse de receber a Cristo e sua justiça. Deus deu tudo pelo homem e pediu que colocasse o seu serviço acima de qualquer consideração terrena e egoísta. Ele não pode aceitar um coração dividido. Um coração absorvido em afeições terrenas não pode ser entregue a Deus. Nada pode se interpor entre você e Cristo como sua justiça ou não a recebereis. Nada. Tudo deve estar subordinado. Isso deve ser supremo. O que você pensa de Cristo e sua justiça? Existe algo melhor para você? Há algo mais glorioso para receber do que isso? Você não terá. É quando isso é supremo. Buscai primeiro o reino de Deus e o quê? E tudo mais será acrescentado. Mas se a outra coisa passa a ser a primeira, você nunca vai receber. É impossível. Tudo que o homem deseja foi colocado em segundo plano, um desejo supremo, Cristo e sua justiça. Por isso que Abraão recebeu tantas bênçãos, porque ele buscou isso primeiro. E eu e você quase nunca fazemos isso. Então eu falei sobre esse assunto e eu estava muito feliz e exultante, com a certeza de ter encontrado a verdade e tê-la experimentado. No domingo de manhã, o meu telefone tocou e o marido da senhora que possuía todos aqueles livros estava no telefone. Ele morava no campo, a uns 30 quilômetros, e pediu para ir vê-lo. Ele tinha apenas alguns meses de vida, tinha câncer. E ele sabia que morreria disso. E ele tinha algumas perguntas sobre o meu sermão, como relatado na sua experiência pessoal. Eu citei profusamente Romanos e ele começou a me perguntar sobre as minhas citações do Espírito de Profecia. E enquanto eu o ouvia e ele me questionava, eu me dei conta de que ele não passava de um moribundo que ainda era um legalista. Sua esposa com certeza não, mas ele sim. Eu não sei, talvez eles discutissem sobre isso muitas e muitas vezes. Mas na sua perspectiva legalista, ele se via como um violador da lei. Foi exatamente o que ele disse. Ele disse, pastor, um infrator da lei não pode ser salvo. Ele tinha 84 anos e eu era como uma criança para ele. Ele havia feito muitas coisas maravilhosas para Deus. Eu poderia contar várias delas. Ele construiu uma escola de ensino fundamental. A propriedade, o edifício, cercou todo e doou à igreja. E eles o desprezaram. Se você tiver dinheiro, nunca faça isso. Vai se arrepender. Aquilo que não nos custa nada não tem valor para nós. Eles o fizeram em pedaços, literalmente. E nós faríamos o mesmo se não nos custasse nada. Quando investimos nosso suor e lágrimas numa coisa, guardamos isso. Mas quando não cuidamos. E as pessoas com dinheiro não dão mais dinheiro porque nós não os apreciamos. Só queremos mais dinheiro. Não é verdade? O fulano ou a fulana tem dinheiro, ele ou ela que dê. Aquele homem não reclamava disso. Ele não era assim. Mas este homem, no seu legalismo, queria que eu lhe desse esperança. E eu achava que tinha as respostas no dia anterior. Quando ele terminou de me fazer perguntas e eu terminei de tentar respondê-las, eu sabia que não havia ajudado. E eu sabia que era muito deficiente na minha própria experiência. Porque eu podia falar de uma teoria, mas quando se tratava de aplicar aos aspectos práticos da vida, eu caí de cara no chão. Não conseguia ajudá-lo. E fiquei desanimado, porque ele precisava de ajuda. E eu acho que ele me chamou lá porque esperava que eu tivesse alguma ajuda. E eu não ajudei. Eu deixei aquela igreja como pastor em menos de um mês, na verdade. E eu fui para minha casa de férias antes de ir para a África como missionário.
E eu fui convidado para pregar no sábado lá. E eu estava ardendo de zelo por Cristo e justiça nossa. Preguei o mesmo sermão em casa. E eu esperava obter uma resposta melhor. Eu não tinha uma resposta até 2 ou 3 anos depois, quando alguns dos meus amigos disseram que isso os levou a estudar o assunto. E ficaram felizes com isso, pois encontraram grandes bênçãos. E assim começamos a nossa viagem à África. E nessa altura, algumas das experiências mais desencorajadoras me ocorreram sobre esse assunto. A caminho de Nova York para deixar os Estados Unidos, paramos para visitar alguns amigos ministeriais muito próximos. Em meu novo amor por Cristo, justiça nossa, comecei a falar de uma forma muito zelosa o quanto o assunto significava para mim sobre uma nova experiência que tive. E eu não estava preparado para o choque que me atingiu. Pois alguns dos meus amigos ministeriais mais próximos disseram: em breve você estará fora da igreja, como Jones e Wagner. Diziam: você não pode tocar nesse assunto como se fosse dinamite. Você vai apostatar de um dia para o outro. E eles temiam por mim e por eles próprios, nem sequer queriam falar sobre o assunto. Eles me desligaram como se eu fosse uma água que estava fervendo. E foi difícil aguentar. Sequer quiseram discutir o assunto. Eu certamente estava feliz com isso, talvez como um novo convertido que vai ter com seus familiares contar sobre a nova verdade que encontrou. Eles queriam que eu ficasse longe. Cristo, justiça nossa, era assim para algumas pessoas. E eu estava terrivelmente chateado com isso. Eu pensei, como que eles podem estar tão longe disso? E acharem que isso é tão perigoso. Agora, é verdade que muitos estudaram isso, pularam numa vala ou outra, não é mesmo? E não seguiram pela estrada do rei. É verdade. Mas será que alguém pode ir para o céu e não experimentar esse assunto? É impossível. É ridículo. Não existe justiça a não ser em Cristo. Somente os justos em Cristo irão para o céu. E só se pode recebê-la pela fé, nunca por palavras. Não há possibilidade de obras boas e justas a não ser pela fé em Jesus. E o diabo sabe disso, é por isso que ele ataca o assunto com tanta violência. É por isso que é tão perigoso. E se não ficamos desnorteados sobre isso, ele sabe que vai perder. Por isso trabalha muito nisso. Logo que cheguei na África como missionário, rapidamente tomei conhecimento do manuscrito dos pastores William e Short por serem missionários na África nessa altura. E porque o manuscrito de 1880 que eles tinham era proibido de ser lido pelos missionários naquela divisão. É um fato, o presidente da divisão escreveu uma carta. Eles não tinham a permissão papal, não podiam ler. É um fato. Também acontece no Adventismo. Todo mundo estava interessado no livro porque era proibido. Como crianças, quando dizemos não façam isso, todas querem fazer. E assim o livro ficou muito interessante. Cerca de 1 ano depois, eu li a primeira cópia que vi dele. Eu não encontrei muita ajuda lá, mas fiquei muito interessado em todas as reflexões apresentadas. Já havia lido muito sobre o assunto. E foi durante esse tempo na África que eu tive muito tempo para estudar. É um bom lugar para se viver. Aliás, até hoje há lugares assim. O sol se põe por volta das 6 horas quando se vive perto do Equador, durante todo o ano, aliás, todas as noites. E não há luz, a não ser que se tenha muito dinheiro, o que nós não tínhamos. Por isso, quando se enche a botija de gás ou a lanterna de querosene umas 3 vezes, é hora de ir para a cama. Por volta das 6 ou 7, sentávamos e não havia nada para fazer, então íamos estudar. Não há lugar para ir, não há ninguém para ver, a não ser sentar e estudar. Experiência preciosa. É possível fazer isso quase 365 dias por ano. Há algumas coisas que nos são roubadas nos Estados Unidos. Quando os africanos vieram pela primeira vez aos Estados Unidos para a nossa conferência geral, um deles falou na Campal. Disseram que conheceram pessoas que são brancas como nós, que são loucas. Disseram que trabalham o dia todo e quando o sol se põe, eles acendem as luzes e trabalham a noite toda. Essa era a maneira simplista de nos ver. Mas eles não estão muito enganados, estão? Eles vão para a cama quando escurece, nós vamos para o trabalho. Acho que isso não faz sentido. Por isso, tivemos muito tempo para estudar. Eu achei muito benéfico estudar esse assunto várias e várias vezes. E isso me ajudou muito a chegar a algumas conclusões que eu não tinha chegado antes.
A essa altura, eu descobri que eu havia compreendido a teoria de Cristo, a justiça nossa, durante muito tempo, e eu estava aprendendo ainda mais sobre ela, mas eu não a tinha experimentado. E há muita coisa que se diz sobre o assunto hoje em dia que é uma teoria e não uma experiência. E pode-se falar muito sobre o assunto e discuti-lo em detalhes sem nunca o experimentar. Eu era um exemplo vivo disso. Uma noite eu expressei o meu desespero em relação a isso à senhora Lehman. Nosso escritório era no quarto. Estávamos lá juntos e eu lhe disse depois de estudar durante algumas horas: eu acho que eu sou um daqueles indivíduos que é tão legalista que eu posso entender Cristo, a justiça nossa em teoria, mas nunca experimentá-la. E eu senti que nunca experimentaria. Sério. Eu estava terrivelmente deprimido, estudando repetidamente, vezes sem conta em oração. Eu não tinha nada além de uma teoria. Naquela noite eu descobri que possuía em torno de uns 13 livros. Esse livro estava ali havia uns 4 anos. Uma noite, um testemunho poderoso. Li vários capítulos de Cristo, Justiça Nossa, de um ponto de vista muito prático. Ele já estava ali há anos e eu não sabia que falava sobre o assunto. Eu possuía outros livros que pareciam me ajudar muito. Mas nessa grande luta que estava decorrendo no meu coração para tentar encontrar Cristo como a minha justiça e como uma realidade, não uma teoria, comecei a compreender algo que eu não sabia antes sobre mim mesmo. Eu acho que eu havia conseguido pôr a carroça à frente dos bois. Acho que muitos de nós faz isso. Durante muito tempo, eu imaginei que quando eu realmente experimentasse Cristo como minha justiça, de repente eu teria vitória sobre todos os meus pecados, que eles evaporariam, puf, sabe? E eu julguei minha experiência cuidando desses pecados que me afligiam. Como eu ainda os tinha, eu pensava que não tinha a experiência de Cristo como minha justiça, que eu ainda era deficiente. Mas quando eu olhei para os meus pecados que me pareciam me incomodar, nos quais eu confessava repetidamente e eles não desapareciam, eu descobri que todos os meus pecados que me afligiam, quase todos, estavam numa área da minha vida. Espero que façam uma autoanálise hoje. Todos eles estão nas áreas das relações humanas. Temperamento, orgulho de opinião, ciúmes, inveja, crítica, mexericos, certo? Relacionamentos. Os pecados adventistas, muitos deles estão nesta área. Eu orei sobre isso e estudei e disse, como assim? Por que é que eu trato as pessoas assim? Maltrato-as assim? Por que eu sou assim? O que há? Levou um tempo para eu aceitar os fatos da vida. Eu não amava as pessoas. Eu trabalhava com as pessoas toda hora. Podia passar horas conversando com elas, mas não as amava. Amava mais a mim do que a elas. Eu não as amava. Esse pensamento me vinha à mente e eu jogava fora. Várias vezes. Eu acho que milhares de vezes. Não o deixaria ficar aqui em cima. Era desagradável demais que eu não amasse as pessoas. Mas essa era a verdade. Voltava uma e outra vez. O Senhor parece ter a capacidade de nos recordar, de nos fazer voltar ao mesmo terreno várias vezes. E finalmente me convenceu de que eu não gostava das pessoas. Nem um pouco. Por isso que eu me zango com elas. Você diz, eu me zango com quem eu amo. Não, não, você se zanga com quem você odeia. Acha que é melhor que elas. É verdade, achamos isso. Queremos nos vingar daqueles que não gostamos. Fazemos isso, fofocamos sobre eles, criticamos aqueles que não gostamos, dizemos que os amamos, só que não. É algo difícil de ver nas profundezas do nosso coração nessa medida. E me dou conta de que, de uma forma ou outra, eu tenho de estar motivado para amar as pessoas. Faltava algo, alguma coisa estava errada. Enquanto eu estudava, parecia que o Senhor me guiava a pensamentos muito simples. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E se o amamos, amamos os irmãos. Leiam 1 João, especialmente os capítulos 3, 4 e 5. Como veem, para amá-los eu tenho de amar primeiro a Deus, de forma suprema. E para o amar eu tenho de ver primeiro o seu amor por mim. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você me ama, Ele diz, mais do seu amor, ame-o mais.
mais amor por você. Portanto, se em minha vida eu encontro descontentamento com outras pessoas e não as amo, significa que também não amo a Deus. E se eu não o amo, o que aconteceu? Eu não vi o seu amor por mim. Então comecei a orar. Senhor, me ensina-me a me apaixonar de novo por Jesus. Me dá daquele doce e suave primeiro amor. Faz-me apaixonar por Jesus. E o Senhor pode fazer um trabalho maravilhoso. Dizemos que o devemos amar porque Ele morreu na cruz e morreu por mim. É uma das razões para amá-lo. Mas descobri que há outra razão para amá-lo. E isso é porque Ele é a minha justiça. É uma dádiva. As pessoas que nos amam se doam para nós. E Ele nos amou tanto que nos dá a sua justiça. E eu encontrei essa citação que se tornou muito preciosa na página 392 de Mensagens Escolhidas, livro 1. Já me referi a ela aqui muitas vezes. E vocês vão voltar a ouvi-la. A grande obra que se realiza pelo pecador que foi manchado e maculado pelo mal é a obra da justificação. Por aquele que fala a verdade, ele é declarado justo. A obra da justificação agora, a primeira experiência. Por aquele que fala a verdade, ele é declarado justo. O Senhor imputa no crente a justiça de Cristo e o declara justo diante do universo. Continua, fala mais sobre isso. Ele transfere meus pecados para Jesus, imputa a mim a justiça de Cristo e diante de todo o universo celestial, ele diz, este homem é justo e eu coloquei meu nome aí. Bill é justo. Ele diz a todos os anjos, a todos os seres não caídos, este homem é justo. Quando? Quando sou justificado no início da minha experiência. Não depois de uma vida inteira de tentativas. Logo no início, quando eu recebi a Cristo como meu sacrifício, meu salvador do pecado e como minha justiça. Ele diz a todo o universo, este homem é justo. Deus diz isso, ele é declarado justo. As declarações de Deus são todas verdadeiras. Ele não pode mentir. Eu li isso e disse, se há uma razão para eu amá-lo, é essa declaração. Certo? Isso deve fazer com que eu o ame mais e mais. Se eu pudesse abraçar isso e acreditar plenamente na minha mente, eu deveria realmente amá-lo. E eu fiz uma lavagem cerebral em mim mesmo com essa citação 1, 2, 3, inúmeras vezes. Porque a minha fé não parecia estar alcançando e abraçando tudo. Parecia fazer cócegas na minha mente em vez de ser uma convicção. Eu gostei, mas não tenho certeza de tê-la abraçado totalmente naquela altura. Foram coisas como essas que me levaram a começar a amá-lo. Eu achava que já o amava antes pela maravilhosa verdade que temos como adventistas. Mas não até Cristo ser a nossa justiça e o Pai declarar este homem justo perante todo o universo. Só então você é realmente um filho de Deus? Então você pode realmente pular e gritar, aleluia, e você tem uma razão para isso. E não basta dizer, tem que ser uma convicção plena e completa, uma crença no seu coração. Tem de se tornar sua na realidade, pela fé na bondade de Cristo para conosco. Nessa experiência, eu comecei a olhar para a minha vida para ver se amava as pessoas. Devo confessar que foi muito desanimador. Mas quando olhei para trás, para o primeiro distrito onde eu fui pastor, e havia uma pessoa lá, uma senhora, que estava para ser desligada da igreja pela reunião da comissão. Não havia dúvidas sobre a culpa dela. Era público, aberto, flagrante. Foi um daqueles casos abertos e fechados. Isso já havia acontecido antes? Eu teria dito simplesmente, quando vão expulsá-la? Mas naquela noite dei por mim, e se bem me lembro, olhando para trás vários anos, dei por mim sentado nos bancos no fundo da igreja, onde nos reuníamos para a reunião da comissão naquela igrejinha, e o único, por sinal, a pedir compreensão e bondade por aquela alma caída. Acho que ainda não percebi por que fiz aquilo. Nunca havia feito isso antes. Ela era tão culpada quanto possível. Mas suplicando aos que estavam ali, reconhecendo que deviam retirá-la da igreja.
mas que, de alguma forma, pela graça do Senhor e pela bondade daquelas pessoas, pela sua compreensão e compaixão, ela poderia ser salva. E eu dei por mim falando durante meia hora a pedir-lhes que fossem simpáticos com ela. Eu nunca havia feito isso antes. Quando me lembro do que eu fiz anos mais tarde, foi um choque para mim o fato de poder amar tantas pessoas, pois não tinha visto muito disso em minha experiência. Foi realmente um choque para mim. Não acreditava que estivesse no meu coração fazer isso. Os legalistas podem ser tão frios, tão cruéis, tão maus e tão orgulhosos da nossa maldade. Eu já disse tudo, falando e agindo como se fossem Deus. Eu me sentia assim muitas vezes. E saía presunçoso, complacente por ter feito a obra do Senhor. Estão vendo? Mas, de alguma forma, aconteceu algo que me levou a implorar por uma alma mergulhada no pecado. E fiquei espantado por ter algum amor, pois não tinha visto tanto desse aspecto em meu ministério. E raramente, ao longo do meu ministério, pude ver lugares onde eu parecia ter compaixão e amor sincero pelas almas. E eu fiquei contente com isso, muito contente. Porque isso parecia ser mais uma prova de uma experiência em Cristo, justiça nossa, do que qualquer outra coisa na minha vida. A maioria de nós olha para os maus hábitos para ver se está fazendo progresso. Sugiro que olhem para ver quanto amor tem pelos outros. Eu falo sério. Isso faz toda a diferença no mundo. O amor é o cumprimento da lei. E há muitos desses mandamentos sobre amar os outros. E como fazer? E amigos, quando começarem a ver o Espírito de Cristo no amor pelos pecadores, em sua própria alma, sem medo de se levantar abertamente e suplicar pelas almas culpadas, e se posicionarem ao lado delas, para ajudá-las, não para criticá-las. Essa é uma prova de amor que a maioria das pessoas não tem. É sério isso, especialmente quando elas foram prejudicadas. É uma grande prova de amor. E a experiência de Cristo, a justiça nossa, leva-nos a ser humildes perante as outras pessoas, não orgulhosos, e a vê-las melhor do que a nós mesmos, e a tentar ajudá-los a compreender por que é que caíram. Quando descobri isso no meu coração, louvei ao Senhor por isso. Não havia do que me gabar, não me interpretem mal. Mas encontrei alguma evidência de amor pelos seres humanos. Algo especial. Não estou falando de permissividade. De modo algum. Estou falando de amar as pessoas tal como elas são, de amar o pecador e não o pecado, como a Bíblia deixa bem claro. A partir de então, comecei a me esforçar para tentar pregar mensagens que levassem as pessoas a amar Jesus e amar o Pai. Devo confessar que, às vezes, eu acho isso muito difícil. Não fazemos uma leitura correta, temos opiniões preconcebidas. E quando alguém está fazendo o seu melhor para nos convencer do amor de Cristo por nós, para que possamos responder a esse amor, interpretamos de outra forma. Não é? E quantos ouvem o amor de Cristo apresentado e entendem totalmente mal? Especialmente os adventistas. Facilmente nos desviamos para um caminho qualquer e esquecemos tudo a respeito. Agora, quando eu voltei do campo missionário e comecei a pastorear novamente aqui nos Estados Unidos, o Senhor parecia me levar a outros aspectos desse assunto. Um dos mais bonitos que encontrei está em Romanos, capítulo 5, verso 2. E esse é um aspecto de Cristo, justiça nossa, que nós não discutimos o suficiente. Romanos 5, verso 2. Pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, permanecendo na graça. Aqui estou eu, em minha posição na graça de Deus. Não posso tomar outra posição. Como Patrick Henry diz, dê-me a liberdade ou dê-me a morte. Aqui estou eu na graça e na graça somente. Pela graça de Deus eu serei salvo. Pelo favor imerecido, santo e completamente imerecido, eu me posiciono e Deus me salvará. Eu descobri que os adventistas têm um tempo terrível com a graça.
Um legalista detesta totalmente a graça. Sério, detestamos, porque a graça é o oposto, a antítese do legalismo. O legalismo diz, eu vou merecer o céu mesmo que isso me mate. A graça diz, ele é totalmente imerecido, é uma dádiva. Não há qualquer tipo de semelhança. Quando se fala de graça, os legalistas vão querer te jogar pela janela. Acham que você se tornou uma pessoa terrível, um apóstata de algum tipo, pregando essa permissividade, entendem? Porque nós simplesmente não cremos na graça, mas no legalismo. E muitas vezes não gostamos da graça. O Senhor me conduziu a muitos assuntos que parecem ser uma bênção para mim. O assunto do Espírito Santo veio como resultado disso. Romanos 5, verso 5, um texto difícil para alguns. A esperança não traz vergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Por quem? Agora eu estava preocupado com este amor que eu não tinha. Diz que o amor de Deus está derramado dentro de mim, no meu coração. Por quem? Me é dado o Espírito Santo. Uma forma de eu receber o amor de Deus pelos pecadores é através do Espírito Santo que entra em minha vida e permeia todo o meu ser com o amor de Deus. O Espírito Santo é Deus. Se ele vive dentro de mim, o que é que Deus está me dizendo? Eu te amo tanto que eu quero estar contigo eternamente. Eu te amo tanto que eu quero estar dentro de ti, não apenas do teu lado. Conseguem ver o conceito? Deus quer ser tão íntimo que eu permaneça nele e ele permaneça em mim na pessoa do Espírito Santo. Quando percebo que Deus desceu e vive em mim, um ser humano, um pecador, é difícil para mim conceber uma honra tão grande. Mas Deus vive em mim na pessoa do Espírito Santo. Por isso o seu amor impregna a minha alma, apodera-se de todo o meu ser. E assim o Espírito Santo se tornou um tema muito, muito importante para mim. E eu o estudei a fundo como os outros assuntos. E a última coisa que eu quero acrescentar, porque o tempo está passando depressa e eu quero terminar, é que eu entrei num assunto chamado perfeição cristã. Quão perfeito era Jesus? Sempre tentado como nós somos, mas sem pecado. O diabo não conseguiu encontrar uma única falha nele. Se a justiça de Jesus é minha, eu me torno igual a quem? Quando ele vier, seremos como ele. Como ele. Os adventistas do sétimo dia têm de chegar ao tema da perfeição cristã um dia. A última mensagem que pregaremos será a revelação da glória, do caráter de Deus em Cristo e nos seus discípulos, certo? O caráter de Deus totalmente reproduzido nos homens. Parábolas de Jesus, eu prego em sermões aqui no sábado de manhã, 2 ou 3 ocasiões, totalmente reproduzido nos homens. Seremos como Ele. O resultado natural de Cristo, justiça nossa, é a perfeição cristã. Como Jesus. Ele nos torna como Ele. Não é só uma luta para ser como Ele. Ele nos faz como Ele. Nós recebemos a sua perfeição, a sua justiça. Ela se torna nossa. E para mim, viver se torna Cristo, certo? Como Paulo disse, é Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Há muitos textos como este. Cortei muitas partes dessa história. Esses são apenas alguns dos pontos altos que eu me lembro. Em tudo isso, me chamou a atenção uma coisa que Lutero disse e que Daniels citou no livro Cristo, Justiça Nossa, páginas 90 e 91. E recomendo que vocês vão para casa e o leiam, pois é um dos problemas que nos aflige continuamente. Páginas 90 e 91 do livro Cristo, Justiça Nossa. Há uma declaração de Lutero aqui. Se o artigo da justificação for perdido uma vez, então toda a verdadeira doutrina cristã está perdida. Aquele que se desviar desta justiça cristã deve cair na justiça da lei. Se quiser perder a justificação pela fé, volte imediatamente à justiça pela lei. Ou seja, quando ele perde a Cristo, ele deve cair na confiança de suas próprias obras. Se não é Cristo que opera em vós, sois vós mesmos que estáis a operar a vossa própria justiça. Pois, negligenciando o artigo da justificação, perdemos tudo junto. Portanto, é muito necessário
principalmente e acima de todas as coisas, que ensinemos e repitamos esse artigo continuamente. E embora aprendamos e compreendamos bem, ainda assim não há ninguém que o aceite perfeitamente ou que aceite de coração. Portanto, temo que essa doutrina seja deformada e obscurecida novamente quando estivermos mortos, pois o mundo deve ser reabastecido com horríveis trevas e ares antes que chegue o último dia. Lutero falando de Gálatas. Na minha experiência, encontrei um sobe e desce intermitente, experiência quente e fria. Alguns dias eu confiava em Cristo como minha justiça. No outro dia, me esquecia disso. Alguns dias eu ficava tão ocupado que não tinha tempo para dizer ao Senhor que eu não podia fazer isso, mas que Ele podia. E que hoje eu o abraço como minha justiça, bem como meu Salvador e sacrifício. Senhor, habita em mim, mantém os meus olhos fixos em Ti. Faz com que eu dependa da Tua força, afastando-me de mim mesmo, não pondo confiança na carne, pendurando a minha alma em defesa em Cristo. Quantas vezes esqueci disso? Ele não era minha justiça naquele dia. Então fiquei muito desanimado e desiludido e disse, por que isso aconteceu comigo? E lamentava, é assim com você? E mais, eu me perguntava por quê. Depois de muita oração e pesquisa, o que acontece? O Senhor me diz claramente, pare de tentar tudo sozinho, como Pedro tentando andar sobre a água sem olhar para Jesus. É impossível. Mas a vida impossível se torna possível quando mantemos a nossa mente em Jesus. Quando olhamos para o lado e nos esquecemos dele, olhamos para o vento e para as ondas que rugem, afundamos na água. A tempestade nos domina a alma. Enquanto olharmos para ele, caminhamos sobre as águas. E viveremos a vida que ele vive em nós. Por isso a minha experiência foi intermitente e pode ser assim agora. Assim que deixei de olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Alguém pode me perguntar por que demorou tanto tempo para compreender isso. Tenho vergonha de dizer, mas tenho o que dizer. Por causa da minha incredulidade. E receio que haja muitos irmãos e irmãs aqui na incredulidade. Romanos 9, versos 31 e 32 se aplicam tanto a mim. Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. E por que não? Porque não o pensaram pela fé, mas, por assim dizer, pelas obras da lei. Eu procurei por minha própria força guardar a lei. E não consegui. Não consegui. E era difícil para mim acreditar que Deus era tão bom que me daria a justiça em Jesus e a contaria como minha. Difícil para mim acreditar nisso. Eu pensava que tinha de fazer algo para merecer. Não conseguia compreender a beleza da graça. Não conseguia crer que era assim tão bom, ou que Deus era assim. E a última razão que quero explicar é por que brinquei por tanto tempo. Está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 353. E eu recomendo que, se tiverem problemas na vida, sentem e leiam isso cuidadosamente. É um parágrafo que eu quero ler para encerrar. Alguns virão a Deus pelo arrependimento e confissão. Eu era um desses. E mesmo crendo que seus pecados foram perdoados, ainda assim não conseguem reivindicar como deveriam as promessas de Deus. Arrependimento, confissão, pecados perdoados, ainda deixam de reivindicar como deveriam as promessas de Deus. Eles não veem que Jesus é um Salvador sempre presente. E não estão prontos para lhe entregar a guarda de suas almas, confiando nele para aperfeiçoar a obra da graça para além dos seus corações. Não estão prontos para entregar a guarda de suas almas a ele, confiando nele para os guardar. Vejam, enquanto pensam que estão se comprometendo com Deus, há uma grande dose de autodependência. Era aí que eu estava. Há almas conscienciosas que confiam em parte em Deus e em parte em si mesmas. Conscienciosas. Confiam parte em Deus, parte em si mesmas. Não esperam que Deus as guarde pelo seu poder, mas dependem da vigilância contra a tentação e do cumprimento de certos deveres para serem aceitos por Ele, legalismo. Vigilância contra a tentação, sua própria força. Cumprir certos deveres para serem aceitos por Ele, dependem disso. Não há vitória nesse tipo de fé. Não há vitória nesse tipo de fé. Posso testemunhar por minha própria experiência. Tais pessoas lutam por nada.
Suas almas estão em contínua escravidão e elas não encontram descanso até que seus fardos sejam colocados aos pés de Jesus, sem descanso. Não sei durante quanto tempo me debati, confiando parte em Deus, parte em mim mesmo. Você pode orar, orar e orar como eu fiz. Senhor, faz isso por mim. Depois você sai e tenta. Absurdo, mas eu tentei milhares de vezes. Amigos, eu falo disso porque opiniões pré-concebidas que vocês têm, pequenas ideias filosóficas de vida, distorcem completamente a beleza da graça de Deus, a dádiva da justiça de Cristo, e os coloca num desvio que acaba numa vala. Isso não é destruição? Quando realmente compreendermos as boas novas em Cristo, justiça nossa, nós literalmente saltamos, pulamos, gritamos e cantamos. Eu estou ansioso pelo dia em que teremos reuniões como as que aconteceram em South Lancaster, Massachusetts, em 1889. Quando a reunião de testemunhos começou espontaneamente, sem uma convocação, às 5 da tarde e às 9 horas, eles ainda estavam fortes e ninguém estava entediado e ninguém estava dormindo. Acredito sinceramente que Deus deu aos adventistas do sétimo dia esta mensagem maravilhosa, pela qual o mundo anseia, que eles têm procurado durante anos e anos e anos. E de alguma forma nós mesmos não aceitamos. Eu oro para que, com essa nova ênfase nesse assunto, isso não se torne apenas uma teoria ou algo para discutir, ou uma aula para conduzir, ou algo para estudar, mas que se torne uma experiência viva nas suas almas, até que saibam como uma prova de fogo que amam Jesus. Não precisamos cantar como as crianças, velho amigo, você ama Jesus, sabe? Em nossos testemunhos, em nossa vida diária, diremos, oh, sim, eu amo a Jesus. E isso se projeta, sai de cada palavra. E todo ser humano com quem você entrar em contato saberá que você esteve com Jesus pelo modo como você os trata. E você será como um sopro de ar fresco. Você fará o cristianismo eficaz novamente, para que as pessoas não zombem mais da igreja. Você tornará o cristianismo uma realidade viva, pois Jesus caminhará pelos corredores das nossas igrejas, pelas ruas das nossas cidades. E o próprio Cristo, na pessoa de seus santos, será visto por nossos filhos, por nossos cônjuges, por nossos vizinhos. E amigos, então Jesus virá, porque nós o amamos. Esse é o meu testemunho, e eu oro para que vocês encontrem um pouco da glória que se encontra em Cristo, justiça nossa. Vamos levantar para orar. Pai amoroso que estás nos céus, somos gratos por tua imensa paciência. Durante esses muitos e muitos anos, o Senhor tem esperado por nós. E escondido nas prateleiras das nossas bibliotecas, encontramos a maravilhosa verdade que nos torna como Jesus. Gastamos tanto tempo fazendo tantas outras coisas. Temos tantos interesses. E, de alguma forma, Cristo e sua justiça não são buscados. Oh, Senhor, nos perdoe. Somos fracos e pecadores. E, de alguma forma, nos ajuda a reconhecer nossa grande necessidade. Para que, quando Jesus se tornar realidade para nós, sua graça se tornar maravilhosa, seu amor se tornar pessoal, então saberemos que o conhecemos. E os outros também saberão. Oro de maneira especial para que cada alma aqui presente hoje seja abençoado com a percepção e a experiência de que Cristo é sua justiça pessoal. Que o Pai os ama muito. Que quando recebemos Jesus, Ele nos declara pessoalmente pelo nome como sendo justos. Ajuda-nos a compreender a enormidade dessa maravilhosa dádiva. E encha nossas almas de adoração e ação de graças e, por causa da tua bondade para conosco, que possamos demonstrar essas tremendas boas novas a todo o mundo. Que Jesus possa vir em breve e nos levar para casa, e lá nós te louvaremos para sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém.